Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Ho'oponopono para iluminar e transformar as nossas vidas. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 12 de maio, já estamos no dia 12. Aqui no sul, né, em Porto Alegre, onde eu tô, tá bem friozinho. Boa parte da região sul, da centro-oeste, da sudeste tá gelada, né, com a primeira onda de frio chegando pra gente. A sensação térmica aqui em Porto Alegre é de 5 graus, então hoje é um chazinho, não é café, é um chazinho de frutas vermelhas que eu gosto bastante. Estejam quentinhos. Quem me acompanha aqui há muito tempo, mudamos de cenário hoje. Estou na outra parede. Bom dia, minha amiga. Muito frio aí em Santa Cruz. Tive que mudar de cenário, né? Tô contra a janela, porque a gente mandou lavar a cortina, aqui atrás tem um vão da cortina, né, da sacada. O outro lado foi tirado e tá um sol maravilhoso dentro de casa, mas não tem como ficar na minha posição normal, né? Porque o sol tá pegando direto e olha aqui, ó, vocês podem ver que já tem raios aqui, então nós vamos ter que ir se mexendo hoje, à medida que o sol for entrando dentro da minha casa, pra gente, vocês poderem me enxergar e eu poder enxergar vocês. Mas tá tudo certo. Eu só imagino quanto tá frio, Ana. Aí aqui tá a minha coleção das bonecas, né? Algumas das minhas bonecas que eu sempre falo pra vocês. Ah, essa Gerber eu ganhei da minha mãe, muito linda, né? Ganhei da mãe de Dia das Mães, quando ela esteve aqui em casa sábado. Porque as coisas são como precisam ser, né? Eu não consegui comemorar, minha mãe tá no Brasil e eu não consegui comemorar com ela o Dia das Mães no dia 10. No domingo. Por quê? Porque meu irmão comprou um presente para ela, né? Me ligou só para dizer que já estava comprando para ela e para minha cunhada, para elas irem no espetáculo chinês, sabe, que estava em Porto Alegre. E aí, né? Eu disse, tudo certo, mãe. Só que eu tenho a minha sogra viva ainda, né? Que é a mãe do Rogério, que a gente sempre vai no sítio. E a gente, né, poderia ter passado todas as mães junto com ela lá no sítio, né? Porque ela não tem mais como ficar se deslocando muito, enfim, ela tá com demência, a situação tá um pouquinho delicada lá. Aí eu disse pra mãe, tudo bem, mãe, né? Não tem como eu ir né, almoçar contigo e ir pro sítio, é uma confusão, né? E o Rogério escolheu estar muito presente lá e eu acho isso importante. Eu disse, nós vamos passar com ela no sítio. E a minha mãe sabe de toda a situação. Eu disse, então a gente vai passar contigo no sábado, né? Aí no sábado eu comprei bolinho, a gente fez comida aqui em casa, depois eu passei com ela um pouco, e é isso. Então é dentro daquilo que é possível fazer. Não era o que eu queria? Não era o que eu queria. Mas era o que era possível. Então tá tudo certo, né? Ana, deixa eu te mostrar então, eu vou ali pegar a boneca nova. Noutra linha, noutra pegada, mas olha que lindeza essa boneca. Essa foi a que eu trouxe agora de Porto de Galinhas, quando eu fui visitar, que eu passei aquela semaninha lá com a Anne, em Porto de Galinhas. Olha que lindeza essa boneca. Essa eu já tinha visto da outra vez que eu tive lá, mas eu não tive coragem de comprar. E aí, né, desta vez eu disse, eu vou me dar de presente essa boneca. E ficou tão lindo aqui, tão lindo. Olha, linda, né? Olha eu tendo que mexer, vou mexer mais um pouquinho aqui, ó.
E hoje eu acho que nós vamos falar de amenidades. E tá tudo certo. Ó, puxei mais um pouquinho aqui, daqui só que não tem como sair pela janela, né? É bonita, né? É outro estilo de boneca, ela tá numa outra mesinha ali e tá sozinha. E aí eu tenho as minhas outras bonecas lá no quarto, as menorzinhas estão lá no meu quarto. E andou quebrando uma boneca, tinha uma outra aqui na ponta com cabelo maluco, que nem dessa grandona. E como a cortina tinha estragado, ela não tava, essa aqui atrás tinha estragado, ela não tava, ela trancou e não tava numa posição ruim, e teve um dia que eu deixei aberto, e quando eu vi, eu só ouvi o estouro, eu tava trabalhando, só ouvi o estouro, né? Cheguei aqui na sala, a cortina tinha batido na boneca, a boneca caiu no chão. Ah, eu sei que tu também tem duas, né? As minhas são de muito tempo, né? Cada vez que eu viajo eu trago uma. Até do Egito eu trouxe uma boneca, que também tá lá no meu quarto. E aí eu cheguei na sala, eu disse, não acredito que é minha boneca, né? Porque eu sou tão cuidadosa com essas coisas. Só que pela primeira vez, gente, eu acho que e isso eu preciso contar, eu não chorei, sabe? Eu disse, ok, terminou o tempo dela aqui de casa, né, aqui em casa, quando quebra alguma coisa assim, muitas vezes é um livramento pra gente de alguma outra coisa, energeticamente tá quebrando, tá limpando alguma coisa, eu juntei e botei no lixo, né. Aí o Rogério assim, mas... porque o Rogério sabe o quanto, eu não tenho muitos apegos, né. Sou bem tranquila para dar roupa, para dar sapato, para limpar, para descartar as coisas, para doar, enfim. Mas as minhas bonecas é uma coisa que é muito interessante isso, assim. E eu fiquei feliz comigo, sabe? De eu pensar, olha, se ok, ela cumpriu a missão dela, juntei, botei no lixo e era isso, sabe? Foi a primeira vez. Então eu fiquei feliz comigo. Então a gente precisa também perceber o quanto a gente vai mudando, o quanto a gente vai evoluindo, porque isso é evolução. E às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente tá mudando, né? E a gente vai percebendo essas mudanças com essas coisinhas pequenas do dia a dia. Eu deixei aqui, gente, para vocês fixado, é a primeira vez que eu não sabia nem que tinha isso, mas hoje quando eu entrei para entrar ao vivo, eu vi que tinha a possibilidade de botar um link, tá? E eu botei o canal do YouTube aqui para quem quiser ir depois lá, porque tem o canal do YouTube, o meu canal, onde eu coloco eu tenho colocado as lives que eu tenho feito aqui no Instagram, eu baixo e posto lá, e tem meditações também, tá? Muitas meditações, né? O canal acho que é desde 2021, nem sei, que eu tô colocando coisas lá, então tem muita coisa lá no canal que vocês também podem acessar. Eu tô procurando alguma coisa, lá tem, tá? Tem meditação do Ho'oponopono de tudo que é tipo. Tem meditação de Theta Healing, tem oração de limpeza de Arcanjo Miguel, tem Salmo 30, tem tudo e mais um pouco lá. Então resolvi botar aqui, né, o canal do YouTube, a ideia não é pro site agora, mas, né, se quem quiser ir lá, dar uma olhada e voltar, tá tudo certo. A Sandra tá perguntando assim, eu tenho a minha estátua de Jesus Cristo no meu pequeno altar com a mãozinha partida. O que que tu faz? Então, Sandra, primeiro, a mãozinha partida dele te incomoda, tá? Porque se ela te incomoda, às vezes é bom a gente descartar, né? O que que eu fiz com a minha boneca? Claro que não é uma imagem de Jesus, enfim, não é um altar, nada disso, né? Eu agradeci o tempo que ela ficou comigo, né? Eu disse, obrigada por toda a alegria que tu me deu, né? Mas nesse momento, né? E meu marido disse, mas não tinha como colar? Eu disse, não, ela quebrou em muitos pedaços, só a cabeça ficou inteira. Se fosse em outras épocas, Sandra, eu teria guardado a cabeça da boneca, tá? Teria enfiado em algum negócio, alguma coisa para guardar a cabeça da boneca. E desta vez eu consegui realmente desapegar. Eu disse assim, cumpriu a sua etapa, descartei.
A mesma coisa com japamala, tá? Que são objetos, né, que a gente usa para espiritualidade, coisa. Japamala também estoura, tá? De vez em quando a gente tá fazendo a prática e ele arrebenta. Então, assim, dá para remontar? Dá para remontar. Se isso é muito importante e valioso para ti, sim. Mas se não, é tipo, agradece e descarta, tá? No lixo mesmo. Então, assim, a questão da tua imagem de Jesus é o quanto ela tem esse valor emocional pra gente, porque ela é só uma imagem. Só que também ficar com coisas quebradas dentro de casa é energia estagnada, tá? Aí é uma questão mesmo energética. O quebrado dentro de casa, aquilo que a gente já sabe, tem a questão do apego e tem a questão da energia estagnada, porque é o apego. Quando a gente se apega, a gente não deixa o novo entrar. Então, assim, mais uma vez, eu não sei o tamanho da mãozinha quebrada, nem nada, né? O quanto isso tem valor emocional para ti. Mas se não tiver, se não tem conserto, e ver esta mãozinha quebrada te incomoda, eu te diria assim, ó, faz a tua oração, agradece essa imagem e descarta ela. E tá tudo certo. E aí se abre para receber uma imagem nova, para te olhar para uma imagem nova e dizer assim, esta aqui faz mais sentido ainda pro meu altar nesse momento da minha vida. Porque às vezes o descartar, sabe, o desapegar a algo é até dizendo assim, ó, nesta nova fase da minha vida, neste momento da minha vida, outra coisa pode chegar que pode fazer mais sentido energeticamente. Mas eu sempre digo, faz o que fizer sentido para ti. Escuta o teu coração. Escuta, e aí assim, ó, é algo importante e valioso da gente perceber, como é que o meu corpo reage. Como o teu corpo, Sandra, reage ao pensar em descartar a imagem de Jesus. Te dá um alívio, tipo assim, sabe? Aquela sensação boa, assim, não, tá tudo bem eu descartar, né? Ou te dá uma dor. Ele expande ou ele contrai, né? A dor é a contração. Ai, não, chega a me dar uma coisa de pensar. Então, assim, se chega a te dar uma coisa de pensar em descartar, não descarta, não é hora de descartar. Mas se for leve pra ti, sabe? Então descarta. É mesmo muito importante para mim, pois acredito que ela já me ajudou imensamente na vida, em vários problemas em oração. Já tenha muito. Não, então não tem, então fica com ela. Não. Então, olha só. Essas conversas parecem assim, tipo, não tem muito sentido, mas tem sentido, tá? Porque isso a gente traz pra vida. A gente tá falando agora só de uma imagem, mas que ela tem um valor pra ti, né? Que ela tem esse valor afetivo, emocional. Então, assim, tá tudo certo, é só uma mãozinha. E talvez ela nos lembre. Ai, agora eu me emocionei. Que é só uma mãozinha, né? Quantas pessoas não têm a mão, não têm o braço, não tem uma perna. E é só um braço, é só uma perna. A tua imagem só tá sem a mãozinha, mas continua tendo esse valor para ti. Sabe que eu me emocionei porque eu lembrei do meu pai. E eu lembro muito dele, eu falo muito nele, né? E o pai teve alguns problemas de saúde e um deles, ele quase perdeu, né, o pé, uma ocasião. E aí os médicos tentaram muitas coisas para que ele não perdesse. Ele teve um acidente, quebrou o tornozelo e por ser diabético ele teve algumas complicações e não colava, não soldava, né, o tornozelo ali, né, que junta o pé com a perna.
E a última tentativa dos médicos foi botar tipo uma haste direto, né, da perna pro pé, então ele perdeu o movimento do tornozelo, ficou duro e ficou com a perna um pouco mais curta, mas era a última tentativa. Se não funcionasse, se não solidificasse o osso, ele perderia o pé, né? E aí eu disse uma vez pra ele, né? E ele fica assim, ele tava muito, muito, muito chateado com isso. E eu disse pra ele, eu me lembro de ter dito isso pra ele, isso há 20 anos atrás, gente. Esse pai é só um pé, né? A gente vive sem um pé. Eu sei que não é algo que a gente queira, né? Mas a gente pode viver sem um pé, sem os dois pés, sem as pernas. As pessoas estão aí nos mostrando isso o tempo todo. E aí a gente se apega, né? Então eu disse assim, solta, diz para Deus assim, eu tô pronto, o que tiver que ser, vai ser, porque é só um pé. E depois depois daquilo ali, eu acho que daquela conversa, de alguma forma inconscientemente, ele trabalhou isso nele e aceitou que era só um pé, porque foi mais de ano, assim, sabe? E ele não podia nem botar o pé no chão, em cadeira de rodas, foi bem, assim, difícil a situação. E eu disse pra ele, é só um pé. E aí depois aquela última tentativa ficou tudo certo, né? E aí ele dizia que ele tinha ficado... Ele ficou perneta, né? A gente brincava, porque aí o tênis dele tinha um solado especial mais alto também, ficou com a perna dura, mas enfim. Mas é só um pé, então é só uma mãozinha. Deixa eu ver o que tu escreveu aqui. Muito obrigada, já é muito tempo, tinha essa pequena, grande questão para mim, pois tenho muito apego nos meus santinhos. Tá tudo bem, né? Aí eu tô falando, gente, Sandra, eu tô falando de boneca, né? É boneca, elas não têm valor para mim espiritual, nada disso, assim. Mas é uma das poucas coisas que eu tenho apego. É muito interessante, né? Eu já tentei olhar para isso, o porquê, o que traz, assim, é da minha criança interior, claro que elas são bonitas, enfim, né? Mas eu fiquei tão feliz quando quebrou e eu não chorei, porque tiveram outras vezes, porque não foi a primeira vez, né? Especialmente, às vezes vem alguém ajudar a limpar a casa e coisa não tem tanto cuidado. De eu chorar, assim, sabe? Sentida porque tinha estragado algo meu que eu cuido tanto, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Gente, vamos lá? Eu vou tirar uma intenção pra gente, uma cartinha do Oráculo do Pono. São 44 cartas. Falando nisso, no feed tem cartinha aberto lá, se alguém quiser pedir carta, né? Vai lá no feed, escolhe carta 1, 2 ou 3, é só botar lá que eu mando a cartinha também. Que aí é uma reflexão, uma orientação para a tua semana. Essa aqui é a nossa intenção da nossa live. Então, se quiserem fazer junto comigo, fechem os olhos, respira fundo. Eu vou embaralhando as cartas e vou pedindo para Deus. Deus, Pai, Mãe, Filho, todos em um, Divino Criador, Criadora de tudo que é. Nesse momento, eu peço luz para minha vida, luz para toda a humanidade. Irradia o teu amor para cada uma de nós, para cada alma que está aqui agora, que vai estar aqui no seu tempo. Que Arcanjo Miguel nos proteja, erga sua espada e nos mantenha em proteção, em segurança durante todo o dia de hoje. Nos inspira, nos guia com a tua palavra. E a cartinha que sai é a 35, que fala:
esteja sempre atento aos sinais. Essa é a primeira vez que sai, gente. Olha que carta bonita. É uma carta simples e bonita, né? Depois eu vou tirar uma foto, eu coloco nos stories ali para quem quiser olhar ela de novo. E o que é estar atento aos sinais? O universo está o tempo todo se comunicando com você. Não em palavras, mas em sinais. Então, assim, quando a gente tá no nosso altar, que nem a Sandra disse que tem o altar dela, com a imagem de Jesus, com os santinhos dela, ela tá falando com Deus. Só que Deus não vai falar com ela do mesmo jeito que eu tô falando com vocês, né? Às vezes a gente pode até escutar. Já, Sandra, como vai ficar, eu vou gravar quando termina a live, tá? Eu baixo ela e aí fica ali no feed do Instagram, ela vai aparecer ali. E eu também tenho baixado ela e levo pro YouTube. Aí no YouTube fica, né? Do Insta também fica aqui, só que do Insta, como vai entrando outras coisas, a gente perde, né? Tem que ficar procurando muito, é difícil de achar. E lá no YouTube é mais fácil de encontrar, tá? Porque aí vai estar, tem a capinha, tem o dia que aconteceu a live também. Aí, por isso que eu tô levando pro YouTube também, porque fica mais fácil de achar. Então, vamos voltar aqui, né? Que como é que o Deus, com o universo, conversa com a gente? Através dos sinais. E são toques sutis. Beijo, bom dia para ti. São toques sutis da vida. Uma repetição que se destaca, um encontro inesperado, um incômodo persistente, uma intuição suave. Nada acontece por acaso. Não existe coincidência. Não assim, mas que coincidência, será? Porque a nossa energia chega antes. Então, a energia que a gente emana, o universo vai entendendo aquilo que a gente quer. Que a gente está pedindo resposta, de repente ele traz a resposta pra gente. Tudo está interligado. E quanto mais você percebe essa rede invisível de conexões, mais ela se revela. A espiritualidade nos ensina que todas as coisas na Terra estão conectadas pela mesma energia. Somos muito mais do que um corpo físico. Somos energia materializada, consciência viva em expansão. Vivemos imersos na energia universal, mesmo quando não percebemos. E essa energia responde à nossa atenção, à nossa frequência e à nossa presença. Por isso, para compreender o mundo e viver com mais paz, é preciso ir além das aparências. A divindade já está te banhando com amor no estado zero, mas para permanecer nesse lugar de clareza é necessário limpar as memórias que bloqueiam esta percepção. E o Ho'oponopono é um caminho que nos ajuda a dissolver os ruídos internos, para que possamos reconhecer a beleza e a ordem escondidas até mesmo nos desafios. Quanto mais você purifica, mais sensível se torna. Quanto mais se silencia, mais a vida fala. E quanto mais desperto estás, mais clara é a presença do sagrado em tudo. A espiritualidade não exige esforço, ela acolhe. Ela cuida de você com generosidade, mesmo quando você esquece. Mas quando você acorda, não pode mais dormir. A consciência expande e tudo passa a ser e ter sentido.
O Ho'oponopono é um convite para que a gente viva essa nova consciência. É um chamado para abrir os olhos da alma e enxergar o que sempre esteve ali. O amparo invisível, a sabedoria do momento e o amor constante da fonte. Que bonito, né? É sobre isso, gente. É sobre estar atento aos sinais. E eu vou tentar mexer um pouquinho na minha câmera de novo, porque o sol está entrando. Vamos ver. Vamos ver o quanto eu vou ter que mexer nisso aqui. Ó, se eu viro pra cá, já vai. Vai entrar um pouco e tá tudo bem, não tem muito o que fazer hoje. Dani, a questão é sempre essa, né? Porque a gente duvida do que a gente sente. Porque a mente vai criando isso, né? A nossa mente, ela vai criando esses caminhos. Ela vai fazendo o quê? Ela vai buscar dentro das tuas vivências, das experiências que estão ali, algumas coisas. E ela vai lá e ela faz tu duvidar. Ela faz tu duvidar. Porque ou a gente já ouviu alguém dizendo assim, não, tu não vai conseguir, não vai dar certo, não sei o que já fez e não conseguiu. E tudo isso está armazenado lá. Claro que as coisas boas também estão armazenadas. Mas a nossa mente, ela tá tão acostumada a buscar o negativo, o ruim, sabe? Em teoria para nos proteger, que é doido demais. É doido demais, né? A gente não consegue confiar no que o corpo tá dizendo, no que o coração tá dizendo. A gente tem que falar, expande. Ai, te dá aquele... Mas aí tu fica pensando, não, mas isso não dá, eu acho que eu tô doida. Ela não é assim, a gente sempre acha que tá doido. Sempre acha que tá doido, que não pode ser desse jeito. Deixa eu ver se isso aqui... Não. Jesus, tá? Mas enfim. A Dani ontem tava comigo. A Dani é minha prof de yoga. A gente faz aulas de yoga. Eu faço uma vez por semana, mas essa semana eu fiz ontem, segunda, e vou fazer quinta. Tô recuperando uma aulinha. E ontem a gente já tava assim, né? Eu tava tentando achar lugares pra gente se botar, porque eu não tenho lugar grande aqui em casa suficiente para eu poder botar meu tapetinho. O melhor lugar é aqui na sala, para poder fazer toda a minha aula maravilhosa. Gente, assim, ó, o yoga, né, a yoga, ela nos ajuda também, especialmente essa que a Dani pratica, e ela ensina, e ela trabalha a nossa energia, ela é, sabe, ela nos traz para esse silêncio, o silêncio da mente, sabe? Ela nos ajuda a silenciar a mente para que a gente possa se conectar com os sinais do divino. Porque é sobre isso, né? É se conectar com os sinais que o divino, com a forma que o universo, que o Criador, que Deus, que o divino fala com a gente. É sobre isso. Mas para a gente ouvir esses sinais, sentir esses sinais, cheirar esses sinais, ver esses sinais, a gente precisa estar com a mente mais limpa. E esvaziar a mente não significa não ter pensamentos, né? Não significa, eu não penso em nada. Eu não consigo meditar porque eu não consigo parar, não consigo ficar sem pensar em nada. Não. É aquele só abaixar um pouco, sabe? O nível de pensamento hard que a gente tem. A gente silencia e a gente começa a se escutar. Escuta a respiração. Presta atenção do movimento, da sincronização do movimento com a respiração. A yoga, quando bem conduzida, ela nos permite isso, porque tu tem que prestar atenção na tua respiração, tu tem que prestar atenção no teu movimento.
prestar atenção no teu corpo executando, né? Estar presente, ter consciência corporal, e tudo isso faz com que a nossa mente diminua a velocidade. Ela diminui o processamento do hardware que está ali. E aí a gente fica mais atento aos sinais que o universo vai nos dando. E o primeiro sinal vem do nosso corpo. Ele expande ou ele contrai? O que acontece com o nosso corpo quando a gente, né, escuta ele, quando a gente está frente a uma decisão, alguma coisa? Nossa, é leve ou é pesado? E a nossa mente mente, gente. A nossa mente é um advogado do diabo mentiroso, ferrado, que tá sempre inventando 1001 histórias. E se isso, e se aquilo, e se não sei o que, ou o que o outro vai dizer, o que não sei o que, e a gente vai, né? E aí a gente vai murchando e vai minando. Certo? Ai, Dani, que linda, viva o sol. Olha o sinal, está sendo luz para dar luz com teu lindo trabalho. Ai, muito obrigada, amiga. Nosso lindo trabalho. E uma das formas, gente, que eu encontrei, né, para silenciar a minha mente, para acalmar a minha mente, foi a prática do Ho'oponopono. Foi a prática do Ho'oponopono e a prática do Ho'oponopono de forma mântrica, usando um japamala. Porque o japamala nada mais é do que um guia, tá? Assim como um rosário, um terço, dentro do catolicismo, né? Ele é um guia. Claro que a gente vai usando esse guia, a gente vai imantando ele com a nossa energia. Então, assim, os meus japamalas também, eu não gosto que toquem neles, né? São meus, porque tem a minha energia, tá imantado com a energia do meu momento de conexão com Deus. Isso é uma coisa individual, então eu não sou a pessoa que saio na rua com os meus japamalas, né? Tem pessoas que usam os japamalas como proteção, enfim, e tá tudo bem, ou só como enfeite, tá tudo certo, mas é o que cada um escolhe, né? E tá tudo bem. Mas ele, como guia, ele nos serve para trazer a gente para um momento presente. Por quê? Porque a gente tem que prestar atenção na continha que eu tô segurando. Eu tenho que prestar atenção que eu tenho que passar para a próxima conta. Isso traz a gente pro agora, traz a gente pro agora, traz a gente pro agora. Eu tenho que prestar atenção no mantra que eu tô repetindo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ou na expansão do Ho'oponopono, entrego, confio, aceito e agradeço. Eu preciso prestar atenção e tudo isso me traz pro aqui, pro agora. E faz aqueles pensamentos que estão lá borbulhando. Ah, eu tenho roupa para lavar, eu tenho isso para fazer, eu tenho não sei o que, não sei o que, não sei o que, a conta para pagar, o trabalho, não sei o que. Faz com que a gente, por um tempo, a gente deixa eles de lado e a gente volta a prestar atenção na continha que eu tô segurando e nas frases que eu tô repetindo. E isso vai encantando o nosso cabeção, encantando o nosso cérebro. É por isso que é tão importante. A Sandra tá dizendo que ela não faz yoga, mas adora e me faz bem estar no meu cantinho de olhos fechados, no silêncio, pondo meus sentidos, só os sons da natureza com a chuva. Ah, perfeito, né? É que eu comecei a praticar yoga, eu já tinha tentado algumas aulas, mas tentei em academia e achei muito barulhento, assim, não fez sentido para mim. Há muitos anos atrás. E aí agora em setembro, né, eu comecei a fazer online com a Dani é aqui de Porto Alegre também, mas a gente faz online às 7h30 da manhã e é maravilhoso, assim. É outra coisa que eu descobri que me dá prazer e que acalma a minha mente. E a terceira coisa, gente, né, eu tenho 3 coisas que fazem eu desligar do mundo externo. Primeira é a minha prática com Ho'oponopono, então os meus momentos de oração, os meus momentos de conversa com Deus, porque antes de entrar efetivamente na prática, né, a gente conversa com Deus. É um momento muito, muito rico para mim. Os meus momentos de Olus Yoga com a Dani,
né? Porque eu realmente desligo, eu fico ali só no... Às vezes só sentindo o desconforto da coluna, aqui não tá bom, aqui não sei o quê, e é isso. E quando eu faço natação, tá? Nadar pra mim é como se eu estivesse meditando. Porque eu entro na piscina, eu só presto atenção no meu nadar, no fluxo do meu corpo na água, das braçadas, e eu conto as piscinas, tá? Eu não conto chegada. Então, bateu numa borda 1, bateu na outra borda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu costumo nadar 1.800, 2.000 metros, tá? Perto de 1 hora, assim. Agora eu tô me botando como meta nadar no mínimo 1.800. As últimas 2 vezes eu nadei 2K, 2.000. Então, assim, é 1 hora que eu fico dentro d'água que eu esvazio a mente, porque eu não tô olhando o celular, porque o celular nos tira muito, né? E eu ainda trabalho com isso, porque eu apresento o meu trabalho pelo Instagram, então eu tô sempre por aqui, ou fazendo uma postagem, live só 1 vez por semana, né? Até deveria aparecer mais, mas não apareço. Mas consome muito, né? Aí falando no WhatsApp, coisa, consome muito o tempo da gente isso. Mas é um momento que eu tô lá, só contando as minhas braçadas. Eu faço musculação também, e na academia não é assim. Eu já nem levo o celular para dentro da academia, para não, pra aquela hora e pouco que eu tô dentro da academia, eu também não ficar olhando o celular. Mas assim, não é assim porque eu me distraio com as coisas das outras pessoas, né? Com as falas das outras pessoas. Então, são 3 coisas que para mim fazem, eu sempre digo que são momentos de meditação para mim, a natação inclusive. Porque é um momento que a gente silencia a mente. E daqui a pouco vem alguma coisa, um pensamento, eu saio da piscina com o meu corpo, né, agradecendo o meu corpo por eu ter conseguido cumprir aquilo, e às vezes no caminho do clube até em casa, eu enxergo alguma coisa, vem alguma inspiração, enfim, é sobre isso, é cada um encontrar o seu lugar, a sua forma de silenciar a mente, a sua forma de silenciar o cabeção. Porque a nossa mente, gente, ela tortura de vez em quando. Ela tortura. Então, muitas vezes, quando tá torturante demais, o que dá pra fazer também, escreve o que tá te incomodando muito. Materializa. Escrever faz a gente materializar, materializa. E se é coisa ruim, queima. Faz um ritual, queima. Entrega pro fogo, sabe? Para que aquilo seja transmutado. Mas tira da cabeça e traz para o concreto, para o material. Porque é uma forma também de esvaziar. Certo? Vamos lá fazer nossa prática, porque já são 8h08, olha. É para ser a prática agora. Tenham água aí do lado, já terminei meu chá, agora já tô na água. E a minha água hoje, né, está no sol. Tem aqui, ó, tá pegando o solzinho. Vocês estão vendo ali, ó, que tá ali, tá sem. Então, minha água já está sendo solarizada. Não sei se não é minha lente, que não tá meio suja também, mas enfim. Agora é o que a gente tem. Vamos fazer assim e tá tudo certo, porque eu não tenho mais como... Só se eu sair pela sacada, né, pra tirar mais do sol aqui. E é isso, gente. Quem tem japamala, pega o seu japamala. Quem não tem problema, né? A nossa prática é conjunta, eu vou estar guiando, eu vou estar fazendo. Fechem os olhos, vou tirar um pouquinho os óculos. Sentem-se. Quem precisar ficar deitado, se deita, tá tudo bem deitar. E se abre para receber, né? Se a nossa intenção hoje é estar atento aos sinais de Deus, aos sinais do Criador, que nós estejamos abertos para receber. Para receber as curas,
para expandir, para crescer e para transbordar, para que a gente transborde amor, para que a gente transborde alegria, para que a gente transborde paz, para que a gente transborde gratidão, porque a vida é feita do transbordo. E a pergunta que fica é: o que eu estou transbordando hoje? Eu transbordo reclamação ou eu transbordo gratidão? Sandra, tu pode usar teu terço, tá? Eu não me lembro exatamente quantas contas tem um terço, mas eu tenho a impressão que um rosário completo tem 54 contas. O japamala tem 108, tá? Então é só dar 2 voltas. Aí eu não sei se vai ser 2 voltas ou vai ser mais, enfim. Porque faz tempo que eu não pego um terço, então assim, eu não me lembro quantas contas tem um terço, mas pode ser o terço. O japamala tem 108, tá? E ele tem um motivo de ser 108, porque fecha 9, e o rosário tem 54, porque também fecha 9, né? A questão do 9, ele reduzido, ele é um 3, que é a trindade. Então, tem toda uma justificativa, uma explicação, né, de por que ser 108 também. 108 contas e não ser 107, nem 109, né, ou menos, tá certo? Vamos lá, então. Fechem os olhos e vamos fazer 3 respirações leves e profundas. Inspirando pelo nariz e soltando ar pela boca. Quando solta o ar, sente o corpo esvaziando, chega a dar aquela sensação de dormência no corpo, cada uma no seu ritmo. Inspira, solta o ar. E a cada respiração, vai sentindo mais o teu corpo, vai sentindo o ar entrando e o ar saindo. Esse é o primeiro sinal que Deus nos dá de que Ele está conosco. A gente está aqui, viva, encarnada, respirando, ouvindo só o nosso respirar. Gratidão, Pai. Gratidão, Criador. Gratidão, Deus, por mais um dia de vida. Gratidão pela nova oportunidade de fazer o meu melhor. O melhor que eu consigo fazer hoje. Sem me culpar, sem me sentir ressentida, só aceitando o meu eu possível. Hoje, Pai, eu te peço, ensina cada uma de nós a aceitar o nosso eu possível. Não o eu do sonho, o eu utópico, o eu que os outros querem, mas o eu que eu consigo ser. O meu eu possível. Porque hoje eu sou a mãe possível, eu sou a amiga possível,
a irmã possível, a filha possível, a mulher possível e o que mais for necessário, mas sempre entendendo que é o eu possível, aquilo que eu dou conta hoje de fazer, aquilo que eu dou conta hoje de entender, aquilo que eu dou conta hoje de soltar. E hoje, Pai, eu peço que Tu nos guie nessa oração, nessa conexão contigo, para que a gente se abra cada vez mais aos Teus sinais, para que a gente consiga perceber as sutilezas desses sinais, que seja através do sol entrando na nossa casa, de uma paisagem bonita que a gente veja, de algo inesperado que nós ouvimos, que nós vemos ou que a gente lê, mas que a gente consiga reconhecer os sinais, que a gente consiga reconhecer a forma com que Tu falas com a gente. Que acima de tudo que a gente possa reconhecer esses sinais nos nossos corpos. Porque o corpo da gente é a materialização do amor divino na Terra. Que a gente possa compreender cada vez mais que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Que o nosso corpo é o veículo dessa experiência terrena. E que por ser veículo, é ele também que ancora a prosperidade, a riqueza e a abundância na Terra. É ele que sente, é ele que vê, é ele que ouve, é ele que comunica e é ele que anda. Que nós possamos honrar o nosso corpo físico e integrá-lo à nossa alma. Ho'oponopono. Entrego, confio, aceito e agradeço. 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 Respira fundo, solta o ar. Sente o teu coração. Solta toda a rigidez e entrega para Deus a tua vida. Confia naquilo que tu sente. Aceita aquilo que tu compreende e aquilo que tu ainda não compreende. Mas que tu sente que tá certo, que tá tudo bem. Mesmo sem compreender. E agradece a oportunidade de evoluir, de expandir cada dia mais, entregando todos os dias a tua vida nas mãos do Pai. Diz para Ele que eu queira o que Tu quer que eu queira, que eu queira o que Tu quer que eu queira,
que eu queira o que tu quer que eu queira. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa e Deus quer outra pra gente. E a gente não compreende e a gente chega a brigar com Deus, se revoltar. Mas a gente não enxerga o plano completo dele pra gente. A gente não está enxergando o nosso plano completo de alma. A gente está enxergando só uma cena. E aí a nossa mente. Ela nos faz acreditar que está tudo errado, que a gente está perdendo tempo, que não tem saída e outras tantas coisas. Quando a gente entrega para Deus a nossa vida e a gente faz o melhor que a gente pode todos os dias, dentro daquilo que é possível, a gente tem a certeza, mesmo quando parece tudo errado, que está tudo certo, que em algum momento a gente vai compreender. E por isso a gente segue nesse Ho'oponopono que expande a nossa energia. Entrego, confio, aceito e agradeço. 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 Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito e 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 agradeço.
entrego, confio, aceito e agradeço, 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 entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito e 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 agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço. Respira fundo, solta o ar. Mais uma vez, respira fundo, solta o ar. Vem voltando no teu tempo, abre os olhos, bebe a tua água. Me digam se estão bem, por favor. E é isso, gente. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos terça que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Ah, Moniquinha, tu também tá aí? Gente, a Mônica é uma amiga minha que eu encontrei, que eu conheci, né? Que eu reencontrei em 2018 dentro de um navio da Marinha indo para a Antártica. Como pode melhorar, né, Mônica? Esses reencontros que a vida nos trazem, porque é reencontro de alma, porque a gente ficou super amiga, assim, naqueles 30 dias dentro do navio. E ela é minha amiga até hoje. Hoje ela mora em Ponta Porã, que eu sei que tá muito frio aí também, né? Gratidão, Vanessa, por estar aqui comigo. Gratidão, Dani. E ontem eu fiz uma postagem, né?
que eu não falo muito sobre isso, mas eu sou doutora em biologia, assim como a Mônica é. E por que eu trouxe aquele post ali, né, do prazer, doutora Tamara? Porque outro dia uma cliente nova, né, ela começou a entrevista comigo perguntando qual era a minha formação. Ela veio para um atendimento, enfim, e aí a gente fez um atendimento online. Ela estava em Minas. E a primeira pergunta dela para mim foi: qual a tua formação? E aí eu senti, né? Eu disse: então, né? Sou doutora em biologia. O que move essa pessoa, ou sempre moveu por muito tempo, foi a ciência. E a espiritualidade, ela me acompanhou uma vida inteira, né? Mas eu despertei para o meu espiritual, para essa conexão espiritual de uma forma mais forte, saindo só da religião, de um dogma católico, com aquele divórcio, né? Lá em final de 2005, 2006, que eu já contei essa história aqui para vocês também, né? Que era algo que eu falava, mas eu não tinha escrito sobre isso ainda. E aí a espiritualidade passou a me acompanhar até o momento que eu entendi que eu precisava trazer tudo isto, né? E dividir com outras pessoas tudo aquilo que eu já vivi. E sim, a ciência faz parte da minha vida. Sim, mas eu entendo hoje que, como eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência terrena, tem coisas que a ciência nunca vai explicar. Que ela não consegue explicar coisas, né? Ela tenta explicar, ela tenta achar respostas lógicas. E tem coisa que não é lógico. A gente só sabe que é. A gente só sente. E é sobre isso. É o se permitir sentir. Porque de alguma forma a ciência traz rigidez pra gente também. E eu já era uma pessoa rígida, né? Tenho essa minha essência mais rígida, mais controladora também, e a ciência traz isso, porque existe bastante rigidez no método científico. Não estou dizendo que não precise, tá? Mas quando a gente integra isso com a espiritualidade, a gente percebe que tem coisas que a gente precisa flexibilizar na vida. E aí a gente vai mudando, a gente vai transformando, a gente vai... A fé que nega a ciência é tão inútil do que a ciência que nega a fé. Exatamente, né? Porque é tudo integrado, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Tem coisa que a ciência não vai explicar, gente. E tem coisa que a ciência explica e daqui a pouco, lá na frente, alguém desexplica, né? Desconstrói aquilo que todo mundo acreditava que era verdade uma vida inteira. É desconstruído e um novo conceito é construído. Então, assim, ó, quem acompanha a ciência sabe que ela se constrói e reconstrói o tempo todo. Nada é imutável. Nada. E às vezes nós, como cientistas, pesquisadores, nós chegamos a ser arrogantes. Né? No sentido que só a minha verdade está certa. Até que alguém desfaça a tua verdade, né? E tá tudo bem. Então, assim, integrar tudo isso faz parte da minha missão. E eu, por vários anos, eu já tô aqui, desde 2021, eu tive dificuldade, é como se eu omitisse essa parte da minha vida, sabe? Eu não conseguisse trazer esta verdade que é minha. Eu sou doutora em biologia, eu sou cientista, eu sou pesquisadora, e eu também sou a Tamara, que é mentora de espiritualidade, né? Que é mentora espiritual, que é terapeuta energética. Esta também sou eu. E tá tudo certo. Uma coisa não nega a outra. Né? Não exclui a outra. Esta sou eu, com as minhas nuances. Só que eu tinha acho que vergonha, sabe? Não sei se vergonha ou medo do julgamento dos outros. E aquela senhora que eu atendi me perguntou aquilo, eu disse, opa,
tá na hora de eu me posicionar. De eu deixar isso muito claro, né, para as pessoas. Certo? Beijo, porque já são 8h35, Jesus, né? Se deixar eu passo a manhã inteira aqui falando e tá tudo bem. Vou baixar já a live no feed do Insta, por favor. Comentem, curtam, né? Isso é importante para mim, porque o Instagram entrega para mais pessoas. E também vou salvá-la lá no YouTube, porque fica mais fácil de achar. Beijo no coração, até semana que vem. Namastê!